Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O tema de hoje é leites vegetais e eu vou apresentar o guideline, que na verdade é um position paper da Sociedade Norte-Americana de Gastrohepato e Nutro em bebidas vegetais ou leites baseados em planta. Então foi um guideline publicado agora, em agosto de 2020. E, como é de se imaginar, já teve bastante repercussão, né? Então, na mesma edição do JPGN, tem um comentário que foi convidado, na verdade, da doutora Rachel Rosen, que vale a pena também ler. Acho que existem diversas críticas e pontos a serem discutidos, mas eu vou apresentar discutir o guideline da perspectiva, o position paper da perspectiva como ele foi escrito, né? Sem opiniões pessoais. Então, essa é, sem dúvida, uma realidade que está batendo na nossa porta no Brasil, né? E a título de ilustração, eu achei essa reportagem da revista Veja São Paulo, que foi publicada agora, em fevereiro de 2020, cujo título era Leite vegetal ganha espaço em supermercados e cafeterias da cidade. Então, sem dúvida, é uma realidade que está aí para a gente. Vale lembrar que é, sim, um mercado. Então, né, gerou 98 milhões de reais em 2019. E até a título da minha própria educação, né, e curiosidade, eu fui pesquisar o preço dessas bebidas em algumas plataformas online, né, algumas relativamente populares no nosso país, e o que eu encontrei foram preços que variaram entre R$10 o litro de bebida vegetal até 25, com algum desconto se você comprasse várias unidades. Além da forma pronta, existe também a fórmula em pó, que até onde eu consegui verificar, o preço ficaria mais ou menos na mesma faixa, porque a unidade, né, o saco do pó da bebida vegetal geraria 2 litros de leite, então um preço mais ou menos parecido. Então, por que isso é tão importante? Por que a gente está aqui discutindo isso hoje? Então, culturalmente, e eu diria até um pouco que historicamente, o leite de vaca ele é parte da nossa dieta, né? E um pouco a gente acaba contando com o leite de vaca para atender às necessidades nutricionais da maioria das crianças, né? Existem, sim, motivos para evitar o leite de vaca. Nós, como pediatras, gastropediatras e até mesmo os membros da equipe multi sabem que quando a gente tem a alergia à proteína do leite de vaca ou uma intolerância real à lactose, nós precisamos, então, tirar o leite da dieta. Existe também, muitas vezes, a percepção desse diagnóstico pelos pais, mas que não se traduz, de fato, na existência dessas entidades. Existem ainda também uma grande discussão do ponto de vista de valores e questões culturais, então as pessoas estão discutindo meio ambiente e a necessidade de procurar alternativas e, por fim, algumas pessoas podem ter também questões religiosas. Tudo isso vai levar, então, a uma demanda, em alguns casos, ou uma forte preferência manifestada pelos cuidadores de evitar a proteína do leite de vaca, né? E aí vem esse interesse crescente em alternativas ao leite de vaca. Então, antes de mergulhar mesmo no assunto, temos que lembrar que, sem dúvida, o leite universalmente preferido para lactentes é o leite humano, é o leite materno. E ninguém aqui está tentando advogar que não existem problemas relacionados à proteína do leite de vaca como fonte de alimento. Acho que todos nós já vivemos ou vemos algum caso de uma criança com uma anemia grave por causa de consumo excessivo de leite, então não é que essa proteína está isenta de problemas, mas é que, queira ou não, ela já faz parte da nossa realidade e a gente já conhece bem até que ponto ela pode ser consumida sem problemas. Então, o que o guideline coloca em relação à questão do leite na dieta do lactente? Então, o leite materno ou a fórmula infantil, como a gente sabe, devem ser a única fonte de alimento
até os 6 meses de vida, 4 ou 6 meses de vida. Se o aleitamento materno não for possível, aí sim deve-se usar fórmula, idealmente até pelo menos 1 ano de idade. Entre 1 e 3 anos de idade, talvez esse é um ponto bastante controverso, a recomendação da Academia Americana de Pediatria e da Academia Americana de Nutrição é que haja ainda o consumo de 2 ou 3 porções de produto lácteo por dia. E isso corresponderia a mais ou menos 25-30% das calorias nesse grupo etário, né? Existe uma preocupação leiga que está sendo cada vez mais discutida em relação aos impactos do leite de vaca na dieta das pessoas, mas até o presente momento, em estudos epidemiológicos, isso não se traduziu em evidências concretas do consumo do leite de vaca como um fator de risco para doenças crônicas. Do contrário, o que a gente tem hoje são evidências de que as pessoas que continuam consumindo pelo menos alguma porção de leite de vaca têm, sim, o suprimento de alguns nutrientes chaves, tanto para o crescimento e desenvolvimento, mas também de micronutrientes. Então, o que são os pontos essenciais desse position paper? Primeiro, que o leite de vaca ele não pode ser simplesmente, diretamente substituído por uma proteína vegetal. Então, sem dúvida, o 1 para 1, achar que você substitui de forma direta, não funciona. As bebidas vegetais, elas não podem substituir a fórmula infantil em lactentes, sobretudo no primeiro ano de vida. E isso não é para ser nenhum ponto controverso, porque da mesma forma, o leite de vaca não pode substituir a fórmula infantil nessa faixa etária. Existem resultados nutricionais adversos que foram documentados em crianças que foram alimentadas por bebidas vegetais e a gente vai falar brevemente disso. E o que também esses autores trazem é a necessidade de discutir e fiscalizar aquilo que a gente está rotulando como leite. Então, o que a gente define como leite e o que a gente pode chamar de leite? Pelo FDA americano, o leite seria, você chamaria de leite algo relacionado à fonte do produto, querendo dizer leite bovino. Ou, consequentemente, a um perfil nutricional que seria parecido com aquele do leite bovino. O Códex Alimentários, ele vai um pouco além, em um sentido, porque ele diz que leite tem que vir de fonte animal, tem que vir de glândula mamária. Como a gente sabe, o Códex é uma regulação internacional do padrão de alimentos que a gente, inclusive, adota no Brasil. O Códex não restringe ao bovino, ou não fala especificamente do bovino, mas ele fala da origem animal. O fato é que a maioria desses produtos que a gente vê chamados de leite vegetal, eles são embalados de uma forma bastante similar à do leite de vaca, né? Realmente passando aquela aparência de substituição. Muitos deles vão ter escrito leite no rótulo ao invés de bebida. E como a gente vai ver, a composição dos produtos ela pode ser bastante variável e, em alguns casos, muito diferente do leite de vaca. Então, provavelmente, a principal fonte de informação desse documento é a tabela em que eles apresentam uma comparação do leite de vaca com os outros leites vegetais, né? Então, eles comparam com amêndoa, caju, coco, linhaça, o hemp, que eu confesso que eu não sabia o que era, né? A tradução de hemp é cânhamo, e o cânhamo, ele é uma planta que ela é da família da cannabis, mas ela não tem nada, não é a cannabis recreativa, vamos dizer assim. Eles também comparam com aveia, ervilha, leite e soja. Eu não consegui achar o leite de ervilha disponível à venda no Brasil. Talvez tenha em, vamos dizer, fontes alternativas de mercado ou produtos importados. Então, vamos olhar com cuidado essa tabela, né? Primeiro ponto é que a tabela está apresentando por porção de 240 ml, é o que ele chama de uma porção, e que para algumas desses produtos vegetais, ele coloca uma faixa, né, ao invés de um valor, porque diferentes produtos vão ter composições bastante variáveis. Então, em relação às calorias, o que a gente vê é que o leite de vaca tem 150 calorias em 240 ml e que os leites de amêndoa, caju,
coco e o mesmo o de cânhamo tem um conteúdo calórico bastante variável. Os 3 primeiros, eles podem ser desde bastante hipocalóricos até chegar a uma composição calórica parecida com a do leite de soja. Soja tem mais ou menos 2/3 da caloria do leite de vaca, enquanto que a linhaça tem aproximadamente 1/3. Já os leites de aveia, ervilha e arroz, eles têm um conteúdo calórico mais parecido com o do leite de vaca, mas como a gente vai ver, vindo de macronutrientes diferentes. Então, em relação às proteínas, de uma forma geral, pode-se dizer que são bebidas relativamente pobres em proteínas, né? O leite de vaca tem 8 gramas de proteína por porção, enquanto que esses leites de amêndoa, caju, coco, linhaça e arroz, eles vão ter de 0 a no máximo 5, no caso de amêndoa, gramas dos produtos disponíveis que os autores revisaram. Os leites de cânhamo e aveia, um conteúdo, vamos dizer assim, que não chega no 0, mas além de olhar os números, a gente precisa se questionar em relação à qualidade dessas proteínas e o conteúdo de aminoácido, porque a gente sabe que a qualidade da proteína também tem muita interferência. E os leites que têm uma composição um pouco mais parecida, né? Na verdade, o leite de ervilha ou a bebida vegetal de ervilha tem quantidade de proteína semelhante e o leite de soja um pouco menor do que o do leite de vaca. Quanto às gorduras, da mesma forma, são, em linhas gerais, bebidas pobres em gorduras e, com exceção, a gente vai ver que é o coco, o cânhamo e a ervilha, né? Eles se aproximam, tem 5 ou 6 gramas por porção, enquanto que o leite de vaca tem 8. E, finalmente, o carboidrato. Então, o carboidrato é provavelmente o que tem mais variação. Como a gente vê, leite de vaca tem 13 gramas por porção. Os leites de amêndoa, caju e cânhamo é uma grande interrogação. Tem que olhar realmente cada produto especificamente. Pode ser um conteúdo muito variável. Os leites, a bebida vegetal de aveia tem 24 gramas por porção, então quase o dobro do que a presença do carboidrato no leite de vaca. E a de arroz tem 20, também significantemente maior do que 13. Soja é um pouco mais parecido, então 15 contra 13 por porção. Já as bebidas vegetais de coco e ervilha, elas têm um conteúdo de carboidrato mais parecido. E a gente sabe que carboidrato complexo é diferente de falar em carboidrato como macronutriente, é diferente de falar de açúcar livre, né? E açúcar livre é uma coisa que a gente tem discutido bastante em relação à nutrição das crianças. Então, o leite de vaca vai ter 12 gramas por porção de 240. De uma forma semelhante ao que eu falei do conteúdo de carboidrato, amêndoa, caju e cânhamo tem um conteúdo extremamente variável. Enquanto que o leite de aveia tem realmente mais açúcar livre do que o leite de vaca. O arroz é similar e a soja é menos, assim como a bebida vegetal de ervilha e a bebida vegetal de coco. E, finalmente, a última informação da tabela são os números de cálcio e vitamina D. Então, esses números estão reportados, alguns deles em faixas, no caso das bebidas de caju e coco, e eles são, de uma certa forma, eu diria que semelhantes ou até maiores do que a quantidade que a gente encontra desses micronutrientes no leite de vaca. Porém, o outro questionamento seria em relação à biodisponibilidade desses micronutrientes, que a gente ainda precisa aprender mais. Então, no Position Paper, além dessa tabela bastante interessante, eles apresentam uma revisão de literatura dos problemas nutricionais e de crescimento que foram reportados com bebidas vegetais. Dentre eles, eles falam de desaceleração do crescimento, baixo ganho ponderal, desnutrição calórico-proteica, incluindo essa forma extrema, né, que é o kwashiorkor, raquitismo, escoburto, além de falar de outras formas, vamos dizer, menos graves de deficiências de micronutrientes. No paper, eles chegam a apresentar esse problema por tipo de bebida, que foi uma discussão que eu acabei não trazendo para a apresentação de hoje, porque
por limitações de tempo mesmo, né? Vale lembrar que esses eventos adversos a gente tem que olhar com os cuidados que a gente olha relatos e séries de casos, né? São casos limitados. Em muitos deles, as práticas eram de excesso e crianças pequenas. E também tem dificuldades inerentes ao fato de que em algumas dessas crianças a gente estava avaliando a exclusão de múltiplos alimentos, porque o motivo pelo qual a criança estava em uso de uma bebida vegetal era a exclusão de mais do que o leite de vaca. O ponto-chave que o Position Paper coloca é que a gente precisa reconhecer a necessidade de uma avaliação com a nutricionista. Então, para finalizar, vamos falar sobre as recomendações do paper propriamente ditas. Então, em relação ao rótulo, o rótulo ele tem que ser claro e ele precisa realmente facilitar a escolha do consumidor. O que eles colocam é que, com base na experiência clínica dos autores e na literatura médica que hoje está disponível, rotular uma bebida como leite, que não ou provenha do leite de vaca ou contribua de uma forma nutricional semelhante ao leite de vaca para a dieta, seria um desfavor realmente para os consumidores. Os autores vão além, né? Eles sugerem que pôr nas embalagens as recomendações diárias, que é uma prática que a gente já tem no Brasil, mas eles sugerem mesmo uma declaração dizendo, né, em letras grandes, que não é uma alternativa adequada para o leite de vaca em criança com menos de 2 anos de idade, caso não atenda aquelas necessidades nutricionais como a gente demonstrou. Então, em relação às recomendações clínicas, o que é dito é que o médico tem que avaliar, tem que perguntar realmente que leite a criança está consumindo, sem assumir, né? Porque às vezes a fonte de erro provém disso, que a gente fala leite e presume que é leite de vaca. Então, hoje a gente não pode mais fazer essa presunção. Se o leite de vaca estiver contraindicado ou for considerado inaceitável pelos cuidadores, precisa ter aconselhamento e avaliação nutricional. Em lactentes com APLV, a preferência ainda hoje dessas sociedades é de fórmula hipoalergênicas, porque essas já se provaram com bastante evidência serem seguras e efetivas. Tanto a Naspigan quanto a Espigan recomendam ainda o uso de fórmula infantil no primeiro ano ou além, quando o aleitamento materno não é possível. E o que eles dizem é que a fórmula ou o leite de soja são uma alternativa apropriada para a maioria das crianças. As famílias precisam receber apoio e precisam receber bastante informação a respeito da composição nutricional dessas bebidas vegetais. Eles colocam que os leites, e eles colocam entre aspas, porque esses não são comparáveis ao leite de vaca, de amêndoa, arroz, coco, cânhamo, linhaça e caju, atualmente, da forma como eles estão disponíveis no mercado, são inapropriados como substitutos do leite de vaca ou do leite de soja, enquanto que o leite de ervilha e possivelmente o leite de aveia seriam alternativas razoáveis, dependendo do produto específico. Então, realmente tem que olhar, porque pode ter aquela variação na composição. E que o uso ocasional de bebidas vegetais não é uma preocupação. Ninguém está combatendo que uma criança nunca pode tomar um gole dessa bebida. Essas preocupações, elas advêm do problema da substituição do uso da bebida vegetal como fonte primária de leite, que nesse caso precisa ser planejado. E eles recomendam sim a consulta com a nutricionista para facilitar essa avaliação da dieta sem leite de vaca, identificar os nutrientes insuficientes e ajudar realmente a família a achar fontes alternativas. Em relação à pesquisa, eles colocam que a biodisponibilidade e a qualidade dos nutrientes de bebida vegetal e mesmo dos produtos hidrolisados baseados em planta precisam ser mais estudados. Nós temos que continuar colhendo dados e reportando eventos adversos. E estes guidelines práticos que a gente tem das sociedades, eles são uma verdade ao seu tempo da evidência que está disponível, mas eles não podem ser tomados como um padrão ouro. Né? Decisões de cuidados de paciente precisam ser feitas pela equipe multidisciplinar em conjunto com os pais e cuidadores. Então, as considerações que eu faço são que quaisquer excessos devem ser evitados. Nós temos que ter em mente também a parte de custo e financeiro
E devemos lembrar que apenas uma minoria dos lactentes e crianças pequenas realmente não podem consumir leite de vaca. Então, até 2 a 7,5% de intolerância e alergia. O valor biológico da proteína e a estabilidade das bebidas pode ser problemático. E a recomendação atual das duas sociedades europeia e norte-americana para alérgicos permanece sendo a fórmula hidrolisada ou de aminoácido ou manter o aleitamento materno, excluindo a proteína do leite de vaca no primeiro ano de vida. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!